Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma excelente tarde para você ligado na Portal Sudoeste, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. A partir de agora começa o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, levando até você as principais notícias da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo, com informação, credibilidade e prestação de serviço. Envie a sua denúncia, a sua reclamação, sugestão ou informação no nosso telefone, nosso WhatsApp 7734441043. Você também acompanha a nossa programação ao vivo pelo site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo aplicativo da Portal Sudoeste. Está no ar o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com a apresentação de Luiz Brito e também do Luciano Santos. Diga, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma excelente segunda-feira para todo mundo. Estamos ao vivo, hein? Para mais uma edição, trazendo as informações, deixando você bem informado aqui. E é claro, a sua participação é muito importante pelo 7734441043. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta segunda-feira de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, e à noite teremos esse céu com poucas nuvens em municípios da região sudoeste da Bahia e também parte da Chapada Diamantina. A temperatura mínima oscila a temperatura mínima é de 16 e a máxima não passa dos 26 graus, com a sensação térmica oscilando entre 16 e 20 graus, sem possibilidade para chuvas, e as informações são do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, está apenas começando para você. Temos bate-papo hoje ao vivo, seu Luciano. Diga aí. Isso, meu querido Luiz, nossos ouvintes, né? A todos aí que estão na sintonia. Nós vamos, né, ter a participação hoje aqui do nosso querido doutor Guilherme Bonfim, que já se encontra aqui nos estúdios da Rádio Portal Sudoeste. Boa tarde, doutor Guilherme Bonfim, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Boa tarde, Luiz Brito, boa tarde, Luciano, é um prazer estar aqui novamente. Luiz Brito, semana passada, reclamou que eu demorei de voltar, já estou aqui segunda-feira novamente. Tá aqui de volta ao vivo, né? E você já sabe, né? Quando o homem vem aqui pro estúdio, sempre tem novidade para Brumado, né? Pra zona rural, pra nossa cidade. E a gente vai falar aí mais uma vez, né? De água para nossa população. O que você tem de novidade aí pra gente? Exatamente, Luciano, mais uma semana de boas notícias para o nosso município de Brumado e Aracatu. O deputado Rito Bonfim é o deputado que representa a região, e eu sempre digo, Luciano, onde eu tenho passado, da importância do mandato do deputado Vitor Bonfim para nossa região, da importância do mandato da deputada Ivana Bastos para nossa região. São dois deputados que de fato representam essa região, são votados em quase todos os municípios circunvizinhos a Brumado, e não só isso, e deputados que de fato trabalham trazendo obra e trazendo resultado para os municípios que representam. E esse final de semana a gente conseguiu tirar do papel a segunda etapa do sistema de água da região de Cristalândia e Umburanas. Todo mundo sabe que há 4 anos atrás o deputado Vitor Bonfim conseguiu com o nosso governador Rui Costa a primeira etapa do sistema. Foram 800 ligações atendendo a região de Cristalândia e Umburanas, e o primeiro projeto não contemplou algumas regiões e a gente conseguiu um aditivo. Inicialmente, Luciano, o projeto era 23 milhões e nós conseguimos o aditivo até 28. Saiu de 500 e poucas ligações para 800. E como a lei não permite um aditivo maior do que 25%, o governo teve que fazer uma nova licitação para essa complementação. Assim que acabou o outro sistema, nós pedimos, não foi de agora não, Luciano, não foi ontem que a gente chegou em Salvador e tomou conhecimento que esse projeto estava pronto, não. Nós trabalhamos desde o ano passado
para que esse projeto hoje se tornasse uma realidade. Não só para Brumado, como para Aracatu, porque o deputado estadual Vitor representa essas duas cidades. Então, ele percebendo que era mais fácil para atender o município de Aracatu pelo sistema de água, porque o município de Aracatu faz divisa com Brumado, ele também incluiu algumas comunidades do município de Aracatu. Prova que isso é um pedido do deputado Vitor Bonfim, porque prefeito só pede sistema de água até o limite da sua cidade, né? E esse sistema de água foi pensado, planejado pelo deputado Vitor Bonfim, que representa as duas cidades. Então, ele percebendo a importância do projeto, atenderia também ao município de Aracatu, nós conseguimos incluir algumas comunidades. Então, eu vou dizer aqui quais são as comunidades que vão ser atendidas, né, pela segunda etapa. Vão ser quase 20 milhões, 411 ligações, né? E assim, eu fico muito tranquilo em dizer essas informações e desafio qualquer outro grupo político aí que tenha intenção de ser o pai da criança, de dizer quando foi que pediu, que dia foi que deu entrada nesse projeto, que dia que acompanhou esse projeto, né? Porque é muito fácil, Luciano, ter um grupo político que pede, que trabalha, que corre atrás, que indica, que entende como resolver os problemas, e ter outro grupo político de quando as coisas são informadas, até porque tem obrigação de informar. A SERB precisa, quando vai fazer uma obra aqui no município, informar um sistema de telefonia, quando vai ser implementado e vai construir aqui, precisa informar ao município, tomar conhecimento e dizer, olha pessoal, tô aqui, consegui e tal. Não, aí vira brincadeira, né? Mas a gente sabe. Então, o pessoal do Sucuruiú, Barreirinho, Baraunas, Baixa Grande, Tamboril dos Meiras, Campo Alegre, Tabuleiro, tá chegando água. A licitação foi publicada no sábado, atendendo ao pedido do nosso grupo político, atendendo ao pedido da deputada Ivana Bastos, do deputado Vitor Bonfim, do nosso governador Jerônimo Rodrigues atendeu. Mandar um abraço especial para Flávio Meira, que acompanhou esse projeto desde da primeira etapa, tá acompanhando também a segunda etapa com a gente, esse lutador que foi, que visitou, que fez o levantamento, que trouxe as demandas pra gente, e tá aí agora a realidade. Então, quem já fez a primeira etapa, fez a segunda, e tem mais, pessoal. Nós vamos lutar para a terceira etapa. Vamos lutar. Flávio Meira já encaminhou também esse pedido pro deputado Vitor Bonfim, e vamos lutar pro Angico, Hortinha, Lagoa de Tocadas, Curralinho, Barra de Marcela, Pedra Branca, Umburaninha, Imbé, Tocadas. Já tá o pedido do deputado Vitor Bonfim também para essa terceira etapa. Então, a gente fica muito satisfeito, né? Lá o município de Aracatu, os ouvintes aí de Aracatu, ó, Parede Matias, Posto do Viado, Jataí, Baraunas 2 e Canela da Ema. Mandar um abraço especial para nossa prefeita Braulina aí. Tia Brau, a água tá chegando, foi publicada, ela esteve conosco lá também em Salvador diversas vezes, lutando para que essa água chegasse na comunidade de Aracatu também. Então a gente fica extremamente feliz, né, confiante de que em breve a gente vai ter o tão sonhado. Eu dizia na minha campanha que se eu fosse prefeito, eu ia pegar os recursos do sistema de água e universalizar, que em 4 anos, Luciano, meu compromisso era de que nenhuma localidade de Brumado ficasse sem água limpa e tratada na torneira. Infelizmente, o gestor daqui, acho que ele sabe que o deputado Vitor faz tanta ligação que ele não priorizou isso. Pegou o recurso e gastou com festa, gastou com direcionamento para os amigos dele aí para montar a estrutura de festa, ou virou fumaça os dinheiro que ele recebeu da Embasa. Eu teria exigido da Embasa universalizar em até 4 anos. Mas, graças ao nosso grupo político, eu acho que ele confia tanto que a gente já levou esse tanto de ligação de água que ele pegou o dinheiro e desapareceu com o dinheiro que a Embasa enviou para o município. Mas eu teria exigido isso no contrato, eu tinha esse compromisso com o povo de Brumado, mas infelizmente não foi naquele momento, né? A gente vai adiar essa universalização, mas é um compromisso que eu tenho e eu reafirmo aqui:
o dia que eu for prefeito dessa cidade, em meu primeiro mandato, eu universalizo todas as residências de Brumado terão água tratada na torneira. Isso é uma prioridade, é o mínimo, é o básico que eu acho, e eu luto tanto por essa briga, e a gente já conseguiu várias vitórias, e esse final de semana foi mais uma vitória desse grupo político, foi mais uma vitória do povo da nossa cidade, que vai ter água tratada na torneira. O senhor falou aqui na última entrevista, né, que o senhor até reconhecia uma participaçãozinha do atual gestor nas obras aí do deputado estadual Vitor Bonfim, da Ivana Bastos, e também com a sua participação, que é a liberação do alvará. Essa também ele vai ter a participação também com a liberação do alvará, não é isso? Ele assinou o termo de anuência para que a Serv pudesse fazer a obra. Foi a grande participação dele. É uma obrigação, do mesmo jeito que todo mundo que está construindo uma casa aqui em Brumado, ele precisa dar alvará. Então ele também participou de forma igualitária nessa obra aí, assinando o termo de anuência da obra que a Serv vai fazer aqui. Então foi a grande participação dele, ou seja, nenhuma, a não ser a burocracia pública de como ele rege o solo municipal, ele autorizar que a Serv possa fazer a obra aqui. Única e exclusiva participação dele. O Zoinho, ele é especialista em pega-ponga, né? Ele inaugurou aqui já uma série de obras que ele não teve participação nenhuma. Ele inaugurou o CETIB, o Colégio de Tempo Integral, foi um pedido, a maior escola de tempo integral da Bahia, que o deputado Vitor Bonfim trouxe para Brumado. Ele inaugurou o Núcleo Regional de Saúde, a antiga DIRES, a sede própria que nós conseguimos, 2.800.000, que ele não teve participação nenhuma. Ele visitou essa semana passada o Minha Casa Minha Vida, as 344 casas que eu anunciei na minha campanha, que tinha conseguido, que fui a Brasília, tem um registro no meu Instagram, lá com o ministro Rui Costa pedindo essa Minha Casa Minha Vida aqui para Brumado. Ele teve que assinar o contrato essa semana, é a obrigação do município assinar o convênio. Então a grande participação dele é só assinar os grandes projetos que a gente trouxe. O PSF lá do bairro São Félix está no meu portfólio de campanha, essa obra, né? Que nós conseguimos também, o PSF lá de grande porte lá no bairro São Félix, que mais? Enfim, as diversas obras, o EMOBA está sendo construído aqui, foi licitado, o batalhão de polícia que nós anunciamos aqui, quando transformamos Brumado em companhia, tiramos de companhia independente para batalhão, todos esses grandes investimentos que nós capitalizamos, que nós trouxemos para Brumado, e como prefeito ele tem que dar o alvará. Foi a grande participação dessa atual gestão nesses projetos, mas eu fico muito feliz porque a gente faz política para que as grandes obras cheguem, para que melhore a vida do nosso povo. O CAPS AD também foi um pedido do deputado Vitor Bonfim, vai ser construído aqui no nosso município. Então assim, eu desafio, eu sempre lanço esse desafio, e ele começou a falar, eu quero ver o que trouxe, depois sumiu. A mesma coisa que ele fez com os 500 milhões do orçamento do ano passado e com os quase 300 milhões que ele já gastou esse ano, sumiu quando eu falei, diga o dia, a hora e o local para a gente fazer esse debate e eu demonstrar a quantidade de investimentos que o nosso grupo político trouxe e, infelizmente, o pouquíssimo investimento que o grupo político dele trouxe até agora, nesse 1 ano e meio. Eu desafio ele topar esse debate. Ele corre, rapaz, longe fala, mas quando chega pra perto, eu falo, cadê? Trouxe o quê? Marca o dia, a hora pra gente fazer esse debate. Responde, some e finge que não tá sabendo. Eu sei que ele tá ouvindo a 104, porque onde ele vai, ele fala da audiência da 104. Então, ouvindo ele tá, mas desaparece, se acovarda, até porque não tem o que falar. Falando em novidade, tá chegando aí também sinal de celular para nossa zona rural, né? Poderia falar um pouquinho pra gente? Exatamente. Mais uma que ele fez questão de anunciar nas redes, mandar um abraço para nosso amigo Vadim Garrincha, que tá lá sempre também trabalhando conosco para defender aquela região. Junto com o deputado Vitor Bonfim, com a deputada Ivana Bastos, a gente acompanhou desde o início, nós solicitamos 3 sistemas de telefonia para o programa Fala Bahia e o município de Itaquaraí foi contemplado. Nós anunciamos em novembro do ano passado que havia uma empresa havia aceitado a instalação da torre lá para levar o sinal em definitivo e agora iniciou as obras na semana passada.
Então a gente fica muito feliz de trazer hoje. A gente sabe que o telefone celular permite também o 3G, permite os dados, e isso possibilita que a gente não só se comunique para matar a saudade, mas também para desenvolver economicamente as atividades, né? Muita gente hoje usa as redes sociais como instrumento de trabalho e vai permitir que aquela região tenha acesso em toda a sua localidade com o sinal de celular. Então a gente fica extremamente feliz de já ter esse resultado chegando na região de Taquaraí. E também, Luciano, é uma obra que eu desafio que ele demonstre quem foi do grupo político dele que solicitou isso, que acompanhou isso, porque, mais uma vez, é piada, né? Assim como ele fez todos os sistemas de água aí, eu até me esqueço pela quantidade de conquistas que a gente trouxe, que ele não teve participação nenhuma. Teve também o sistema de água de Ubiraçaba, que eu anunciei na campanha, iniciou o sistema na campanha. A única coisa que ele fez foi lá inaugurar com um grupo político que é contra o governo, inclusive, e que dizia que aquela obra não era nem do governo, que tinha sido um deputado que tinha feito, que botou uma emenda inexistente, que ninguém nunca viu essa emenda, esse ofício dessa emenda, para que a água chegasse em Ubiraçaba e Samambaia. Então, a gente continua trabalhando. Eu digo sempre que o tempo mostra a verdade para as pessoas, e as pessoas sabem, porque não adianta ficar com fake news, com mentira, porque o povo da nossa cidade, com os esclarecimentos todos e com os registros todos que nós temos, o povo sabe que de verdade quem trouxe esses grandes investimentos aqui para o nosso município, quem tem de fato uma parceria longa e duradoura com o governo do nosso governador Jerônimo, é o nosso grupo político, é o deputado Vitor Bonfim, é a deputada Ivana Bastos. Nós estamos aqui com as participações de alguns ouvintes, né? A Andréa Ribeiro, ela diz o seguinte: sobre a saúde de Brumado, está um caos, está colocando pessoas sem empatia para trabalhar, doutor Guilherme. Luciano, esse é o principal problema. Onde eu tenho ido, as pessoas têm relatado o verdadeiro abandono na saúde do nosso município. Luciano, essa semana a gente viu um atendimento sem luva. Eu fui até falar também, eu tive lá no Terreiro Duro, né, esse final de semana, Riachão, Hortêncio, Lagoa das Velhas, Ariri, tá chegando água também nessas regiões. O material já foi autorizado para Brumado. Assim que a tubulação chegar, nós vamos iniciar o sistema de água nessa região. E o pessoal dizendo que lá reclamando, depois que acabou a reunião, o pessoal veio me pedir: Guilherme, ajuda a gente, pelo amor de Deus. Tá um caos de hospital. Minha esposa foi tirar sangue, não tinha o band-aid para poder estancar o sangue. Coisas mais simples. Relatos que falta de pirona, relatos de pessoas, Luciano, que chegam no hospital e tem que esperar 10 dias para ganhar bebê. Você acredita em 2026, numa cidade do tamanho de Brumado, numa cidade que tem 500 milhões de orçamento, Luciano, que obrigatoriamente tem que gastar 150 milhões no mínimo com saúde, não ter band-aid, não ter luva? Tá fazendo o quê, pelo amor de Deus, com esse dinheiro? Tá levando para onde? Quer levar 100% do dinheiro? É possível um negócio desse? É um direcionamento, Luciano, de empresas aqui absurdo. Todo mundo já sabe quem é que tá operacionalizando tudo. Doutor Vinícius veio lá, coincidentemente, sabe de onde, Luciano, de que ele foi colega? As empresas que ganham todas as licitações aqui em Brumado? Chuta aí. Sabe de onde é? São Paulo, Rio. Opa, sabe onde o irmão dele fez faculdade, do prefeito? Exatamente da mesma cidade, e foi colega da mesma faculdade de doutor Vinícius, que é o dono de tudo hoje na saúde do Brumado. Todas as empresas são ligadas a doutor Vinícius. E a secretária de saúde aí, que chegou aqui de paraquedas, que não conhece nada do nosso município, né? A nossa riqueza, nossa gente, nossa riqueza de fora, né? A gestão, porque que entende do município, que participa do dia a dia aqui, não tem. Mas sabe por quê que trouxeram de fora? Pra ser só fantoche,
porque o secretário é o irmão do prefeito, de verdade. As denúncias que a gente tem recebido aqui é que tudo, quem contrata, quem não contrata, é o irmão do prefeito. Não é a secretária de saúde, não. Mas o CPF dele não fica em nada. Agora, os contratos, Luciano, quem tá ganhando aqui é todo o doutor Vinícius, que foi, por coincidência, da mesma faculdade do irmão do prefeito. Saiu lá do Rio de Janeiro, foi de São Paulo e caiu de paraquedas aqui em Brumado. Nunca ganhou uma outra licitação no estado. Só no município de Brumado o credenciamento. Olha que coincidência, Luciano. A mesma coincidência que quem ganhou tapa-buraco foi o vereador. A mesma coincidência que ganhou os contratos superfaturados de montagem e desmontagem de estrutura foi um vereador. A mesma coincidência que ganhou o contrato de lixo foi aquele do áudio que dizia que tava doido para Fabrício ganhar a eleição e tal. Então, assim, é tudo direcionado, a maior proforme que tem aqui no município são as licitações, porque todo mundo da cidade já sabe quem vai ganhar. Eu nunca vi o contrato de carro, todo mundo já sabe quem ia ganhar. O contrato de manutenção disso, todo mundo já sabe. Se pegar a foto do casamento, meu amigo, não tem um que não tem contrato na prefeitura. Não tem um que foi lá pro casamento dele lá em São Paulo, que não tem um contrato na prefeitura, que não esteja empregado na prefeitura. É uma panelinha, eu nunca vi uma panelinha ser formada tão rapidamente. Parece que passaram, ao invés de estar planejando os grandes projetos, os pedidos, passaram esse tempo todo só planejando montar uma panelinha para ganhar os recursos da prefeitura, né? A ambulância é o contrato mais caro do Brasil de ambulância, é o contrato de Brumado. Nem no Amazonas, nem no Acre, que tem aquelas distâncias absurdas, tem 1 quilômetro de rodado tão caro igual a ambulância do município de Brumado, Luciano. É impressionante. Aí é por isso que a gente vê a quantidade de reclamação, é por isso que a gente vê esse descaso com a saúde, é porque precisa enxugar de fato a boa prestação de serviço, precisa enxugar o salário dos bons profissionais para poder sobrar, para direcionar para a panelinha dos amigos da prefeitura. Tem mais participações aqui. Bom dia. Pergunta, Guilherme, quando sai a água aí aqui em Lagoa do Arroz? E pede para ele mandar um alô para minha mãe, Alípia da Lagoa do Arroz. Quem mandou foi o Irá Dias. Oi, Irá. Estive aí entregando equipamento junto com o nosso vereador Miro, um trator agrícola, mandou um abraço para Biro também, e dizer para você que nós estamos avançando bastante aí, depois que conseguimos a adutora que leva água para Lagoa Funda, já fizemos algumas ligações aí em Lagoa do Arroz e estamos em fase de projeto para poder fazer outras ampliações aí. Essa semana, inclusive, está finalizando o projeto topográfico aí para a gente fazer novas ligações aí em Lagoa do Arroz. A Marilene está dizendo assim, pura verdade que Guilherme Bonfim está falando. O prefeito fez um vídeo que ele diz que está trazendo sinal, mas na realidade o povo não é besta. Quem está trazendo aí é o deputado Vitor Bonfim. É isso aí, todo mundo sabe, né, que essas obras aí, prova disso, Luciano, é que ele não tem um registro anterior falando disso. Como é que chega a obra aqui e o prefeito não anuncia antes? Porque assim, quando ele vai fazer alguma coisa aqui, é o contrário. As obras que ele está dizendo que ele vai fazendo, ele anuncia com 1 ano de antecedência, vou fazer, não fez nada até agora. Só faz o canteiro de obra, cerca, e as obras ficam aí paradas. As obras todas do município que começaram há 1 ano atrás estão tudo paradas, não entregou nada. A única coisa que ele entregou aqui, eu sempre digo, foi um curral que ele fez para recolher os animais lá fora, 2 semáforos e 50 metros de rua aqui, que ele chama de avenida, que ele não fez, já estava pronta, ele só fez os 50 metros que estavam faltando. E um radar para multar o povo. E o radar, é verdade, toda vez você me lembra e eu acabo esquecendo. Agora adivinha o porquê desse radar? Boa tarde, doutor Guilherme, adivinha o porquê desse radar? Não sei não, por quê? Olha a arrecadação de multa anual da prefeitura. Aumentou, né? E na época da campanha, dizia que ia acabar com isso, gravou com várias pessoas dizendo que era um abuso, que ia mudar, que ia acontecer e tal, e acabou. Nunca mais se falou nisso e ao contrário, tá ampliando, como você tá dizendo aí, o volume de radares aí, sem
nenhum tipo de educação no trânsito, porque claro que a gente precisa ter fiscalização, educação no trânsito, não sou contra não, mas o dinheiro tem que ser revertido em educação, né? E de fato, não é o que ele tem visto não. E o pessoal aqui me lembrou uma coisa também, viu, Luciano? Que dessas obras que eu falei aí, que foi 2 semáforos, o curral, o radar e só. E o quebra-mola, parece que ele fez também uma quantidade grande. E o beco, lá, né? O beco. Aí, a coincidência, a obra que fez o beco lá foi um parente de vereador que fez. A obra do curral é o cunhado do irmão dele, que toca a questão dos animais. Então, até as obras que ele fez tem uma ligação direta com alguém, com alguma coisa, um interesse próximo. Então, o curral foi para atender o cunhado. A obra do negócio do beco aí foi para atender o irmão do vereador. Então, assim, é sempre uma ligação extremamente próxima com alguém da prefeitura. Então, as 4 obras que ele fez aqui, ainda por cima, tem uma ligação direta com alguém da prefeitura. É impressionante isso. Ô, doutor Guilherme, o senhor que também é advogado, né? Eu queria entender o seguinte: todas as licitações que tem em Brumado, só essas empresas, né, ligadas aí ao grupo que ganham. E a gente sabe que licitações hoje em todo o país tem várias empresas de Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, do Brasil todo pode participar. Por que essas empresas vão embora assim que, né, dá início às licitações? Luciano, aqui as pessoas já estão com medo de participar da licitação, estão dizendo que não tá valendo a pena mais não, porque você vai, paga o seguro, fica online participando, eles descredenciam por qualquer motivo, arranjam um motivo fútil aí, ou ameaça, diz para as empresas, se ganhar, eu não vou pagar, eu vou declarar a idoneidade das empresas. As denúncias que nós estamos recebendo é nesse sentido, né? Quem não lê a linha, eles vão prejudicar de outra forma. Então, as empresas estão até desinteressadas em vir participar aqui, porque a carta marcada é antes. A maioria, Luciano, teve nem processo licitatório. É por credenciamento, é um direcionamento de outra forma que eles têm feito na saúde. E as obras de infraestrutura também tem um limite legal que dispensa a licitação, e eles têm deitado e rolado nisso, fracionando licitação para não fazer processos licitatórios aqui. Pra você ter ideia, no ano passado, eu acho que de infraestrutura aqui só tiveram 4 ou 5 licitações de obra, né? De reforma e tal, de situações que exigiam que o contrato passava disso. O restante foi tudo direcionado aos parentes dos vereadores, né? Então, não tem licitação. A questão da saúde aqui do TFD, as pessoas reclamando muito que está negando o transporte, proibindo as pessoas de viajar, dificultando. Todo mundo está tendo que ir ao Ministério Público para conseguir viajar aqui. É uma coisa simples. Ontem eu estava no Baixão, uma senhora fazendo tratamento oncológico me relatou a dificuldade que está tendo de se deslocar para Conquista, para Salvador, a prefeitura negando passagem, criando dificuldade, tem que ir no Ministério Público para poder conseguir. Um senhor também me dizendo que tem que levar a filha que é cadeirante para Salvador, e eles criando dificuldade, se recusando. Acompanhou essa semana também, a gente trouxe aqui uma reportagem, né, que inclusive falando de um senhor que ele foi paciente oncológico, já se curou do câncer, mas teve dificuldade, inclusive teve que acionar o Ministério Público para fazer um exame Vitória da Conquista, aí pediu para o município de Brumado liberar um transporte para ele fazer esse exame lá em Conquista, não conseguiu, inclusive foi maltratado, humilhado, né, por uma coordenadora lá do TFD, e ela entrou em contato com a gente, inclusive alguns parceiros aqui também nas redes sociais, né, o pessoal participou conosco aqui, e aí conseguiu esse exame particular, mas ela afirmou pra gente, que tem até um áudio, vou até mandar pro senhor, ela foi humilhada, ela disse que nunca sentiu tanta humilhação na vida dela por uma coordenadora do TFD. Luciano, a figura do líder, ele reflete nos servidores. Se você tem um líder que trata as pessoas assim com descaso, com desdém, com pouco caso, que é o que a gente tem visto o prefeito fazer com as pessoas aqui no nosso município, brincar com a vida das pessoas,
brincar com a situação que o nosso município está vivendo, os servidores que estão nas coordenações, no cargo de chefia, no cargo de confiança, indicado por eles, adotam a mesma postura. Porque se eu fosse prefeito, eu jamais ia aceitar esse tipo de tratamento com as pessoas. Eu tenho uma educação, Luciano, em que minha mãe e meu pai sempre me ensinaram que a gente é igual a todo mundo, que a gente tem que tratar todo mundo igual, com respeito, né? Não importa o cargo que ocupe, a função que esteja, e por onde eu ando nessa Bahia, eu tenho esse exemplo, né, das pessoas dizerem: olha, Guilherme, seu pai é conselheiro do Tribunal de Contas, é um homem que fiscaliza as contas do doeiro, só tem 7 pessoas que possuem esse mesmo cargo que ele no estado da Bahia, e ele continua sendo esse homem simples, atencioso, trata todo mundo igual. É esse exemplo que a gente tem com ele, com os funcionários dele em todos os lugares, com os assessores de Vitor, com o mandato do deputado Vitor Bonfim. É assim que a gente tem que tratar as pessoas. Agora, se você tem um gestor que trata, como eu ouvi lá na região do Terreiro Duro, uma pessoa dizer que encontrou com ele e que disse que a avó estava num grau de necessidade muito grande, que precisava de uma atenção no hospital, ele virar as costas, bater na costa e falar: é assim mesmo, vamos se apegar a Deus, e virar as costas, deixar a pessoa olhando para o tempo sem nenhum tipo de acolhimento. Isso reflete na gestão. Então, a gestão que não tem compromisso nenhum, porque ela vê que o gestor não tem compromisso. Então, isso reflete na figura do líder. Isso reflete na postura das pessoas. O desdém que está tendo na saúde em relação ao tratamento da pessoa é em função do tratamento que o prefeito dá às coisas importantes do nosso município. Ele fechou os olhos para a taxa de iluminação. Onde eu vou, as pessoas comentam o valor absurdo que essa taxa de iluminação pública. Tá lá o projeto dos vereadores para readequar isso, e eles, junto com os vereadores lá, os 12 vereadores, fecham os olhos para isso. Eu quero saber como é que esses vereadores vão fazer para poder convencer as pessoas que estão defendendo eles. Tá faltando aí pouco mais de 60 dias para as eleições, exatamente 61 dias, né? Dia 4 de outubro nós vamos ter eleição. Daqui 15 dias, dia 16 de agosto, começa de fato o período eleitoral. Como é que eles vão ter coragem de bater na porta das pessoas e dizer: olha, eu quero pedir o voto de vocês para A, B ou C, depois dessas maldades todas que o gestor vem fazendo e que eles estão apoiando junto com o prefeito? Então, eu não consigo acreditar que eles vão ter coragem de sair às ruas para pedir o voto do nosso povo, porque não demonstraram nada de entrega, como eu disse, e além de tudo, estão maltratando o nosso povo. Então, essa figura, essa gestão de descaso, de pouco caso com a vida das pessoas, reflete nos funcionários. É por isso que as pessoas estão tratando tão mal as pessoas no atendimento aqui, porque o respaldo do chefe reflete na postura dos servidores. Temos mais participação aqui sobre a iluminação. A lateral do estádio colocou um braço de tempo iluminado, né, no terreno do pai do prefeito, mas a rua continua escura. Onde precisava de iluminação, não colocaram. Onde tem pessoas que fazem da rua motel. Pagamos taxa de iluminação e não existe respeito. Sou morador e vivo com medo de sair à noite. Pra você ter ideia, né, Luciano? O valor que ele está cobrando era para em uma semana ele aumentar o número de contratações e zerar esse problema no município. Eu não precisava de mais do que um mês para universalizar essa troca aqui no município. É um absurdo isso, um negócio simples. Aí fica um carro o dia todinho se batendo para poder fazer troca de lâmpada aí. Eu acho que em 2040 ele não acabou ainda de trocar. Tem aliás, que uma semana tá queimando, viu? Pois é, sem qualidade nenhuma, né? E botou um valor absurdo do valor dessas lâmpadas aí, superfaturou até nisso. Quer dizer, não tem nenhum tipo de ciência em se trocar a lâmpada. O negócio mais arcaico que tem é você botar um braço num poste e trocar uma lâmpada. E parece que é um lançamento de foguete da NASA, que precisa de um grande respaldo técnico para se fazer isso. Aumenta a quantidade, né? Aumenta a quantidade de equipamentos, mas botou a empresa que tem outros interesses, né? Então fica o povo pagando uma taxa exorbitante sem ter a prestação de serviço. São os dois absurdos, quer dizer. E uma coisa, no meu ponto de vista, não exclui a outra. Ele poderia ter uma taxa menor e uma excelência no serviço, mas não, botou uma taxa absurda e ainda presta um péssimo serviço.
12h40. Antes da gente encerrar aqui, eu tenho mais uma pergunta pro senhor, mas só para passar aqui, tem uma galera aqui massa ouvindo a gente, viu? A Nalva disse que lá na Vila Presidente Vargas está todo mundo lhe ouvindo. A Ana Lúcia também disse que lá na Fazenda Barreirinho tá todo mundo ouvindo. Muita gente participando, não vai dar pra gente colocar todo mundo aqui. Eu queria, antes do senhor encerrar, dizer assim, o deputado Vitor, ele oficializou a sua candidatura para deputado federal pelo PSB, né? Você poderia falar? Exatamente. Tivemos lá na convenção na sexta-feira, no sábado também participamos, junto com o nosso governador Jerônimo, com a nossa deputada Ivana Bastos, deputado Vitor Bonfim, agora oficialmente pré-candidato a deputado federal pelo PSB. O partido ficou muito grande nessas eleições. Vamos eleger aí no mínimo 3 deputados federais, vamos eleger deputado estadual. O partido lançou um número grande de cadeiras para a disputa de deputado federal, e a nossa região, Luciano, eu não tenho dúvida que vai ganhar muito com esse mandato do deputado Vitor Bonfim. O deputado Vitor Bonfim, como eu disse, a diferença da gente ter aqui em Brumado um deputado federal vai ser absurda para o nosso município. Pra você ter ideia, Luciano, um deputado estadual tem algo em torno de 7 milhões de emenda por ano. Um deputado federal tem quase 100 milhões de emenda por ano. Olha a diferença de projetos que Brumado pode capitanear. Se Vitor, com 7 milhões desses, já fez esses milagres aqui, essa quantidade de investimento aqui em Brumado, imagine como deputado federal o que essa região vai ser beneficiada com esse mandato. Grandes projetos chegarão, grandes conquistas para o nosso povo. E um mandato de deputado federal para cá, eu não tenho dúvida que será um marco para nossa região. Chegou pra gente aqui uma última pergunta. Olha, pergunte ao doutor Guilherme sobre o IPTU. Eles estão cobrando aí quase R$200 de terreno sem nada. O pessoal tá reclamando lá nas proximidades do bairro Cidade das Esmeraldas. Um absurdo, hein? Vamos encaminhar isso aí, pede para poder enviar, Luciano, pra gente tomar a informação da prefeitura, encaminhar para os nossos vereadores aí, para que eles possam cobrar providências da prefeitura em relação a essa reclamação aí. Não tem sentido nenhum, é mais um despreparo dessa gestão e um descaso que essa gestão trata a coisa pública, não tem responsabilidade nenhuma. Eu garanto que os terrenos da patrimonial do prefeito tá vindo tudo no valor correto. Agora, para quem mais precisa, que é pro nosso povo, tem essas distorções aí. Infelizmente, a gente fica extremamente triste com essa postura do gestor de não ter atenção e cuidado com as pessoas. Alguém que não tem sensibilidade com as pessoas, que não cuida de gente, né? Você se lembra aquele vídeo que viralizou, que ele próprio gravou, ele indo na casa de uma senhora e perguntando se estava tudo bem na casa da senhora, que a mulher estava gastando muito porque estava deixando o ar-condicionado ligado, e ela responde para ele: não, prefeito, aqui não tem ar-condicionado não. Então, é a insensibilidade de alguém que vive numa outra realidade do nosso povo. Nosso povo precisa de alguém que conheça os problemas e que saiba e que tenha sensibilidade de resolver. Mandar também, aproveitar aqui, receber mensagem aqui, a audiência nossa tá chegando longe, lá em Ituaçu. Mandar um abraço para o nosso vereador lá, Railan. Railan, tamo junto, irmão. Deputado em breve vai estar aí, conte sempre conosco aí em Ituaçu e toda a região, viu? Um abração, você que é um lutador, você que é um guerreiro e que sempre fiscaliza aí mesmo sofrendo esse problema que você está sofrendo aí, o povo de Ituaçu tá sempre contigo, né? Com mandato ou sem mandato, você continua lutando por esse povo aí. Ituaçu, um abraço aí, um beijo para todo mundo aí também. 12h44. Antes da gente encerrar aqui, gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais aí. Eu fico, mais uma vez, Luciano, extremamente satisfeito da nossa caminhada do final de semana, por onde a gente tem passado. O povo tem abraçado o projeto, tem abraçado a nossa caminhada, né? Tem uma quantidade enorme de pessoas arrependidas de não ter abraçado antes esse processo, e graças a Deus a gente continua fazendo aquilo que a gente é especialista em fazer, que é trabalhar de verdade pelo nosso povo, de ouvir, de encaminhar as demandas e de trazer os resultados. Então eu fico extremamente feliz. Amanhã, Luciano, vamos ter aqui a participação ao vivo da nossa deputada Ivana Bastos.
vai estar aqui conosco na rádio. Eu fico muito feliz dessa parceria, como eu disse, vai somar muito com o deputado Vitor Bonfim. Imagine Brumado ter a presidente da Assembleia apoiando esse projeto, como é importante para o nosso município, um deputado federal da cidade e a presidente da Assembleia também apoiando esse projeto político, encaminhando os grandes projetos para a nossa cidade. Então eu fico extremamente feliz com essa parceria que já está demonstrando os resultados, né? Você vê em pouco tempo que a gente está junto, e é por isso que a gente buscou, demorou tanto para procurar alguém para substituir o nosso deputado Vitor Bonfim. Tinha que ser alguém à altura, e a deputada já está demonstrando que de fato tem compromisso com o nosso povo, e amanhã vai estar aqui com a gente ao vivo também dando entrevista. Muito bem, obrigado, doutor Guilherme. Luiz, com você. Rapaz, o WhatsApp esquentou, hein, seu Luciano? Meu amigo. O negócio bombou aí hoje. Esquentou. A gente vai trazer um pouco das nossas pautas, depois a gente traz as participações do WhatsApp, tudo bem? Olha, você lembra que a gente recebeu na sexta-feira uma sugestão de pauta lá sobre Rio de Contas e um problema lá envolvendo a prefeitura com a desapropriação? Pois é, eu já busquei essas informações, viu? No sábado, inclusive, né? No sábado à tarde, tava buscando essas informações, se procedia ou não, e informações levantadas, e a informação procede. A gente vai trazer a matéria, pauta que tá lá no nosso site, radioportalsudoeste.com.br. Olha, pessoal, proprietários rurais denunciam impasse com a Prefeitura de Rio de Contas por desapropriação para obra de asfaltamento. Um conflito envolvendo a desapropriação de uma área rural para a execução de uma obra de pavimentação asfáltica tem gerado questionamentos sobre o cumprimento das garantias previstas na legislação brasileira. Proprietários de um imóvel localizado no sítio Boa Vista, na zona rural de Rio de Contas, acusam a Prefeitura Municipal de tentar ocupar parte da propriedade sem promover o pagamento prévio de indenização e afirmam que o prefeito Célio Evangelista da Silva, do PSD, teria informado que a obra será executada mesmo sem acordo entre as partes. Segundo o agricultor e proprietário da área, Jefferson Luz Silva, a situação foi discutida durante uma reunião realizada na manhã de quarta-feira 29, por volta das 10 horas. Conforme o relato, o encontro ocorreu para tratar da desapropriação de uma faixa do terreno necessária à ampliação da estrada que liga a Vila Casa de Telha ao distrito de Arapiranga. De acordo com Jefferson, durante conversa, o prefeito teria descartado qualquer possibilidade de negociação ou pagamento de indenização pela área afetada pela obra. Ainda segundo o proprietário, o gestor municipal afirmou que, caso a família impedisse o acesso ao imóvel, utilizaria força policial para garantir a entrada das máquinas e a continuidade dos serviços, orientando os proprietários a recorrerem ao Poder Judiciário se entendessem que os seus direitos foram violados. Os proprietários afirmam que receberam a posição da administração municipal com preocupação, sobretudo porque, segundo eles, nenhuma proposta de compensação financeira foi apresentada até o momento. A família sustenta que buscava uma solução consensual para minimizar os impactos da intervenção, mas afirma que não houve abertura para a negociação. A desapropriação está relacionada à obra de pavimentação da estrada rural entre Vila Casa de Telha e o distrito de Arapiranga, executada pela Prefeitura de Rio de Contas em parceria com o governo do estado da Bahia. Conforme os proprietários, a administração municipal tem demonstrado pressa na execução do projeto, que faz parte de um conjunto de investimentos em infraestrutura viária. Segundo os donos do imóvel, o novo traçado da estrada avança sobre uma área utilizada para produção agrícola, onde está localizado um pomar de mangueiras em plena atividade. Eles afirmam que a estrada existente já atende ao tráfego na região, e que o alargamento previsto poderia ser realizado com menor impacto sobre a propriedade. Ainda conforme os proprietários, estacas de madeira instaladas no local indicam que a nova cerca da faixa de domínio da estrada alcançará 4 fileiras de mangueiras. A família estima que mais de 100 árvores frutíferas precisarão ser retiradas para a execução da obra. Os agricultores destacam que o pomar representa anos de investimento em plantio, irrigação e manejo, sendo uma importante fonte de renda da propriedade. Segundo eles, além do valor das árvores, a intervenção comprometerá a produção de frutas,
prevista para os próximos anos, elevando os prejuízos para mais de R$100 mil. Ao contestar a forma como o procedimento vem sendo conduzido, os proprietários argumentam que a Constituição Federal estabelece que a desapropriação por necessidade ou utilidade pública somente pode ocorrer mediante justa e prévia indenização em dinheiro, conforme prevê o artigo 5º, inciso 24. A família também cita o artigo 1228, inciso 3º do Código Civil, que condiciona a perda da propriedade ao cumprimento das regras previstas em lei e ao pagamento da correspondente indenização. Outro ponto mencionado pelos proprietários é o decreto de lei número 3.365/1941, que disciplina as desapropriações no país. Segundo eles, mesmo em situação de urgência para execução das obras públicas, a legislação prevê mecanismos para assegurar ao proprietário o depósito prévio da indenização antes da emissão provisória na posse do imóvel. Até o fechamento desta reportagem, a Prefeitura de Rio de Contas não havia manifestado sobre as declarações atribuídas ao prefeito, nem informado se foi realizado laudo de avaliação na área, apresentada proposta de indenização ou adotadas outras medidas relacionadas ao procedimento de desapropriação. O espaço permanece em aberto para que a administração municipal e o prefeito Célio Evangelista apresentem sua versão dos fatos ou esclarecimentos sobre o andamento do processo. Essa matéria foi publicada e gerou uma série de questionamentos. Algumas pessoas, inclusive, falando contra os proprietários do terreno. Que é ganância, que é isso, que é aquilo, que é não sei o quê. Eu penso o seguinte, gente, ninguém é contra o progresso de nenhum município, de nenhum estado, né? De nenhuma cidade. Agora, um progresso buscando, tirando as coisas das pessoas, parecendo que vai tirar a força, né? Parecendo que é simplesmente passar ali no meio, pronto, acabou, não tem nada a ver com isso, isso aí é um absurdo. Isso é realmente um absurdo. Até porque, se a Constituição Federal dissesse, não, é para desapropriação, não sei o que, é para o bem comum e tal, não vai ser indenizado nada, vai passar por cima, mas outros 500. Mas o que diz a Constituição? Indenização prévia. Então tá certo os donos em bater o pé, em correr atrás primeiro e receber sua indenização. Tá corretíssimo. E algumas pessoas, inclusive, comentando, mas o prefeito é do lado do governador, certamente não vai dar em nada. Tudo bem, a gente sabe que pode não dar em nada, porque o coronelismo ele existe em todo lugar. Em Dom Basílio, por exemplo, em gestões anteriores, aí a gente teve gestor que passava por cima do terreno do povo, parecendo que estava realmente tomando conta do que era dele, não estava nem aí, né? Indenização, ninguém sabe quanto é que pagava, se pagou tudo certinho ou não, as reclamações eram imensas. A alegação é porque é a bem público, a bem do município, mas para isso aí tem que sair das costas dos outros? Então fica aí o seu raciocínio. Diga, Luciano. Ô Luiz, a gente sabe, essa situação com o prefeito de Rio de Contas está me lembrando aqui um ex-gestor de Brumado, hein? Chegava assim, mandava toda cidade passava tem, a máquina, né? O rolo compressor e derrubava tudo. Aí depois tudo. Que a justiça ia pra cima dele, aí agora ele indenizava as famílias. Mas enfim, o que a gente avalia de tudo isso aí é que o poder público, Luiz, ele não pode atropelar o direito dessas pessoas aí. Elas têm propriedades aí. Agora, claro, igual você falou, né? O progresso, ele vai acontecer, né? A pavimentação da estrada é necessária, né? A gente sabe que as cidades vão crescendo, a gente sempre bate na tecla aqui com relação à construção do anel viário de livramento, né? Que hoje é uma necessidade e a gente sabe que vai acontecer desapropriação, só que da forma truculenta não funciona. Não é assim que funciona. Então, olha, tem que chegar reunir com a comunidade, explicar, gente, é legítimo, né? A desapropriação é um instrumento legítimo, pode acontecer, vai acontecer e a gente vai indenizar você. Agora chegar dizendo assim, eu vou derrubar tudo, vou construir e é assim que vai ser, não funciona assim. Não. Coronelismo, né? Não existe. Então assim, isso aí é uma situação grave que está acontecendo aí em Rio de Contas e a população tem que se unir mesmo, o progresso vai acontecer, mas a população tem que se unir e cobrar da gestão pública, né? Esclarecimentos, como é que vai ser essa indenização, como vai funcionar, é assim que funciona, não é do jeito que quer que o gestor, porque eu tô aqui no interior, que a cidade é pequena, que eu vou fazer o que eu quero, não, que não funciona. Inclusive, notícias dele tá rodando a Bahia inteira e não é de hoje, né? Já não é de hoje, as notícias não são positivas. Muitas irregularidades, né? Exatamente, já não são de hoje. Aliás, não só dele, né?
tanto do atual prefeito, como também do ex-prefeito. Lá o pau quebra de um lado e do outro. As últimas notícias que a gente tem tido de Rio de Contas não são nada animadoras. Pelo visto, o povo tá bem representado lá, viu? E eu vou dizer um negócio para vocês. Eu quero lembrar aqui, não só o prefeito Célio Evangelista, como os demais prefeitos da região, abrir o olho de vocês aqui, porque hoje o povo não tem memória curta, né? Pelo menos quando tem, a gente tá aqui para poder lembrar o povo das barbaridades que vocês fazem por aí. E o tempo passa rápido. Não fique vocês pensando que 4 anos demora, para a administração pública demora. Porque quando faz bem, mas quando faz muito também, eu vou te falar, reflete 10, 20, 30, 40 anos. Então parece que demora, mas pra gente, a gente vê que o tempo passa rápido pra caramba. E o povo não é mais bobo não, então vocês abram o olho, porque, meu amigo, coronelismo não funciona mais. Ô Luiz, deixa eu esclarecer uma coisa aqui também. Não vá pensando aí o prefeito ou até mesmo a população ficar com medo disso, achando que o prefeito vai mandar uma viatura da polícia lá e mandar passar a máquina, não, porque tem que ter uma decisão judicial. Tem. Não é assim que funciona, não, né? Porque ele citou aí que, né, que estava querendo usar de força policial. Vai usar de força maior. Ele só pode usar se tiver uma determinação da justiça, né? Enquanto não tiver, ele não pode mandar derrubar nada lá. Exatamente. E eu vou te falar um negócio, viu? Mas tá do lado do governador, não importa do qual lado que esteja. A justiça é igual para todos. Então os proprietários que buscam os seus direitos aí, lute pelos seus direitos. Porque isso aí não pode realmente acontecer. Na minha humilde opinião. É fácil quem tá de fora criticar, não sei o quê, quando morrer, só precisa de um palmo de terra e tal, mais prejuízo de 100 mil, meu irmão. Tá pensando o quê? 100 mil acha fácil assim, é? Hoje em dia? É anos de luta. Pelo amor de Deus, né? Falar do rabo dos outros é fácil. Agora esconder o seu, esconde o seu e fala dos outros. Entendeu? Então, a minha opinião é essa. Então, agora, olha o interessante. Quando você vê uma empresa particular, eu vou citar aqui, por exemplo, eólica, energia eólica, empresa. Energia eólica, Luciano, inclusive, teve problemas aqui em Dom Basílio. Saiu até no G1 da Bahia, não sei se você se recorda, de problemas de empresas aí que poderiam, né, naquela ocasião e tal, algumas pessoas acusaram essas empresas de estar invadindo as propriedades. Então, não pode. Você Exatamente. tem que indenizar, porque a gente tem algumas empresas que elas fazem o estudo primeiro, visitam as comunidades, marcam reuniões, explica como é que é a obra, fala que é uma necessidade, por exemplo, uma rede de alta tensão hoje, por exemplo. Nós temos aqui uma já que já está até concluída aqui, ó, passando por dentro de Livramento, e tem uma agora que vai passar aqui no trecho de Brumado também. Então, essas empresas já começam desde já, visitando associações, comunidades, explicando que a obra é uma obra essencial para a linha energética do país, e aí explica como vai ser a indenização, o que pode, o que não pode cuidar, cultivar naquela terra. Então é assim que funciona, não é passar o rolo compressor por cima de tudo, não. Não existe isso, não existe. Prefeito, olha a situação aqui da Fazenda Salobo, divisa do Bastião. Tudo no breu. O que nós tá vendo de luz é uma estrela ali no céu, ó. Só isso. Olha, 9 meses, prefeito. Cadê esses vereadores? Diz que ia olhar pro homem do campo. Olha a situação. Vocês dizem que ia olhar pro homem do campo. O que tem aqui de luz é aquela estrela ali no céu. Prefeito, nós paga a taxa aqui, prefeito, R$30, prefeito. Ai, é pra ver a situação. Meu Deus do céu. Não. Gente, nós temos de tomar uma providência, por amor de Deus. Menino, ainda bem que não tava nublado. Se tivesse nublado, nem estrela não teria, né? O que eu fico intrigado com toda essa situação é o seguinte: geralmente você primeiro instala um equipamento, um produto, para depois cobrar. Isso. Né? Aí, aqui nessa situação, deveria instalar as lâmpadas primeiro, depois que tiver 100% instaladas, aí sim levar o projeto até a Câmara para cobrar, né, uma taxa de iluminação, mas uma taxa até razoável, né? Não 100%. Né? Igual vem acontecendo em Brumado e outros municípios também, né? Exemplo, nós temos aí Dom Basílio, Livramento também, que cobra taxa de iluminação e você vai buscar pela iluminação, não tem, você não pode sair à noite porque não tem uma iluminação e você paga por isso todo mês. Exatamente, loucura, né? Uma verdadeira loucura. Olha, nós temos aqui, eu não sei nem como trazer uma denúncia que chegou lá de Dom Basílio, né? Dando o seguinte, trazendo o seguinte, né? De informação pra gente, né?
Boa tarde, gostaria de falar o seguinte, sobre uma funcionária da creche São Tarcísio, em Dom Basílio, que está indo trabalhar alcoolizada no período da manhã. Pedi uma posição da diretora e da secretária de educação. Deve ser pede, né? Peça, né? Uma posição da diretora e da secretária de educação. Sou mãe e não posso reivindicar com eles. Eu acho que pode. Se claro, é mãe, pode e deve. Pode. Se é mãe, já deveria ter procurado sim aí, né? A Secretaria de Educação do município e a direção da creche para se posicionar, assim como nós estamos aqui à disposição deles. A gente não sabe se essa informação procede ou não, o ouvinte se manifesta por aqui. E quem vai dizer. É um relato de uma mãe. É um relato de uma mãe. Quem vai dizer se é verdade ou não é a administração do município, é a Secretaria de Educação do município e a direção da creche. A gente está aqui à disposição. O WhatsApp tá aí, 7734441043. Lá no nosso site também tem os nossos e-mails aí, os nossos canais de contato, para vocês se manifestarem, dizer se isso aí procede ou não e caso proceda, que medida que será tomada, né? Porque quem trouxe aí foi o relato, portanto aí, né, de uma moradora trazendo essa informação aí pra gente sobre Dom Basílio, segundo ela, que estaria ocorrendo lá, está ocorrendo aí no município de Dom Basílio. E ela, como mãe, pode procurar a direção da creche, né? Informar isso, buscar esclarecimento se isso está acontecendo realmente, até mesmo para que haja uma esclarecimento, né? Se essa pessoa realmente está chegando, como ela citou aí, alcoolizado, ou se é algum medicamento que ela faz uso, né? Sim. Que pode estar alterando até o seu comportamento. Então, é necessário que faça uma investigação. Então tá aí. 1h12, agora 1h12. Gente, caminhão com carga alta danifica semáforo no centro de Livramento de Nossa Senhora. Um caminhão com carga acima da altura permitida danificou um monitor de um semáforo na Avenida Presidente Vargas, altura da Praça Coronel Zezinho Tanajura, aqui no centro de Livramento de Nossa Senhora. O incidente ocorreu entre a noite de sábado 1º e a madrugada deste domingo 2. Na manhã desta segunda-feira 3, equipes da prefeitura iniciaram os trabalhos para reparar o equipamento e restabeleceu o funcionamento do semáforo, isso mesmo, viu? Em um vídeo gravado durante o serviço, um funcionário informou que o dano foi causado por um caminhão de carga muito alta. Estamos aqui arrumando o semáforo. Um caminhão com a carga muito alta quebrou o monitor do semáforo do centro da cidade. O pessoal tem que ter mais cuidado, afirmou. Até o momento não há informações sobre a identificação do veículo envolvido, nem sobre possíveis medidas adotadas em relação ao caso. Então tá aí. Agora tem uns que andam realmente com a carga acima do limite, né? Aí sai carregando tudo que vem pela frente, é semáforo, é cabo de internet, é tudo, né? Meu pai do céu, é difícil, viu? É o que a gente falou aqui agora há pouco, tá faltando as rotatórias, né? Rotatória. A criação dos anéis viários. Anel viário urgente. Inclusive a Câmara de Vereadores acordem pra vida, viu? Não fica aí só dizendo sim senhora, sim senhora, sim senhora, obrigado, conseguimos isso, sim senhora. Não, tudo deles é agradecer. Acompanhe a sessão da Câmara, você vê que tudo é sim senhor, amém, sim senhor, amém, sim senhor. É difícil. Fica até melancólico. Tem acho que uns 2 ou 3 lá que ainda cobra alguma coisa, o restante parece que só sabe agradecer e enaltecer a gestão, e aí não funciona, né? Aí não funciona, então vamos pensar logo aí nessa questão da construção do anel viário em Livramento, já tem tempo que a gente vem falando isso. Ô Luciano, inclusive aqui eu quero lembrar mais uma vez que lá em Conquista, a Conquista tinha esse problema, né? Porque a 116, se eu não me engano, ela passava ali próximo ao posto Tigrão, você deve lembrar muito bem disso, né? E tal, toda aquela região ali, então ela passava bem dentro de Conquista mesmo, e ali só vivia quebrado, meu irmão. Aquela avenida ali era um sofrimento danado pros motoristas ali, para poder passar por ali, né? naquele trecho ali. Aí tiraram, construíram o anel viário, cadê? Acabou o problema. Tirou o trânsito pesado de dentro da cidade. Hoje só realmente no caso de necessitar do caminhão entrar lá mesmo para poder fazer um descarregamento ou carregamento de alguma mercadoria. E resolver o problema. É o que precisa fazer também aqui em Livramento. Porque não é só a questão do semáforo, não é só a questão da fiação, é questão também do próprio asfalto, que sofre muito com essas carretas pesadas aqui dentro do centro. E aí, pelo amor de Deus, né? Essa cena aí me chamou a atenção, viu? Esse reparo desse semáforo aí com 2 funcionários colaboradores em cima de uma pá retroescavadeira, hein, rapaz? Eu fiquei pensando o seguinte, ainda bem que era um semáforo e vocês têm que estar ligado aí em cima dessa pá aí, será que dá certo? É complicado. Se o Ministério do Trabalho, meu amigo, vê uma foto dessa aqui. Tá ruim? É claro, isso aí não é equipamento apropriado para fazer troca, substituição de sinalização. Isso aí tem que ser um caminhão especial, com um cubículozinho protegido e tudo. Ah, tá, entendi agora. Tá certo. Então tá aí, vamos prosseguindo. Vamos prosseguindo aqui então, né? 1h15. Olha,
A gente falou aí dessa situação lá da sinalização semafórica, a gente até cobrou aqui com relação também à rotatória, e agora a gente vai a Caetité, viu, gente? Porque a Polícia Militar intensifica a fiscalização e apreende motos após perseguição e práticas de grau em Caetité, viu? Caetité não dá moleza não. A Polícia Militar realizou uma operação no bairro São Cristóvão, em Caetité, para coibir a prática de manobras perigosas com motocicletas conhecidas popularmente como dar grau. Durante a ação, diversos motociclistas tentaram fugir da abordagem, dando início aí uma perseguição por parte dos policiais. Ao longo da operação, várias motocicletas foram apreendidas por apresentarem irregularidades e por estarem sendo utilizadas na prática da direção perigosa. A fiscalização teve como principal objetivo reforçar a segurança no trânsito e prevenir acidentes, já que esse tipo de manobra coloca em risco aí tanto os condutores quanto pedestres e demais motoristas. Segundo a Polícia Militar, as ações de fiscalização serão intensificadas em Caetité para combater infrações de trânsito e garantir maior segurança à população. A corporação reforça que a prática de grau em vias públicas é considerada infração gravíssima, podendo aí resultar em apreensão do veículo, multas e outras sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro. E não foi só o grau não, viu? Eu vi os vídeos, tinha aí uns playboy lá também nos carros lá, né? Com aquele escapamento alterado, acelerando dentro da cidade de Caetité, né? Inclusive outros dando o famoso cavalo de pau, né? Que é aquela manobra que o carro gira sobre o próprio eixo, né? Então não foi só moto não, tinha também aí alguns marmanjos aí aprontando com veículos de 4 rodas, mas a polícia estava na perseguição. Tá pensando que o pessoal lá da 94 da moleza, aí pensando que da moleza, tem companhia aí na nossa região e na nossa Bahia aí que o cara pipoca moto, anda com escapamento adulterado, empina, pinta o 7, menor de idade, o pau quebra e parece que ninguém faz uma operação, não faz nada, né? Mas não é o caso aí da 94, 94ª Companhia Independente de Polícia Militar de Caetité, que faz realmente um trabalho belíssimo em sua área de atuação, não é isso? A moradora de Rio de Contas faz campanha para custear medicamento de alto custo contra fibrose pulmonar. A moradora de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, Elza Francisca Santos de Jesus, está promovendo uma campanha solidária para arrecadar recursos destinados aí à compra de um medicamento de alto custo utilizado no tratamento de fibrose pulmonar avançada. Moradora da Várzea do Pupu, na região de Marcolino Moura, Elza foi diagnosticada com a doença e precisa fazer uso de medicamento Nitegadanib, é isso mesmo, né? Nitegadanib, de 150 miligramas, considerado essencial para retardar a progressão da enfermidade. Cada caixa do remédio custa cerca de R$15 mil e é suficiente para apenas 30 dias de tratamento. Ainda conforme a divulgação, a paciente informou que já ingressou com uma ação judicial para obter o medicamento, mas até o momento não conseguiu acesso ao tratamento. Sem condições financeiras para arcar com o custo, ela decidiu recorrer à solidariedade da população. As doações podem ser feitas por meio da chave Pix 77981190173, 981190173, em nome de Janete Francisca de Jesus Santana, responsável pelo recebimento das contribuições para a campanha. Familiares e amigos destacam que qualquer valor pode ajudar a garantir a continuidade do tratamento e fazem um apelo para que a iniciativa seja compartilhada, ampliando o alcance da campanha solidária. Gente, nas redes sociais compartilhem. E outra coisa, mas eu só tenho R$5, doe os R$5. É no Pix mesmo, não tem problema, pode doar até R$1. Eu só tenho R$1, doe esse R$1, faça parte aí, contribua, né? Colabore, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. É muito difícil estar numa situação dessa aí, né? Ingressou com ação aí na justiça, mas não sabe nem quando que a justiça realmente vai dar o veredito, parecer. E a gente precisa então, né, dessa corrente do bem. Inclusive eu tive informação que essa senhora é tia do nosso colega William Santos, viu? Aqui, comunicador também. Então, por favor, peço a vocês que contribuam, tá bom? A matéria tá lá no nosso site, radioportalsudoeste.com.br. E é uma corrente tão interessante, Luiz, porque assim, R$15 mil, se cada pessoa dá R$1, rapidinho você consegue aí. Rapidinho, né? Nossa população aí, os nossos ouvintes, é uma população gigantesca, então, né? Qualquer pessoa aí que queira doar, pode entrar em contato, inclusive, aqui com o nosso WhatsApp da Portal Sudoeste, a gente manda a chave Pix se for o caso, ou se quiser pode entrar no nosso site também, radioportalsudoeste.com.br, você já pega a chave Pix e já manda de imediato, tá bom? Tenho certeza que Deus vai multiplicar aí na vida de vocês. Mais informações no seu rádio aqui no Portal Sudoeste Notícias,
segunda edição. Polícia Civil cumpre mandado de busca contra investigado por estupro de vulnerável em Anangé. Olha, gente, a Polícia Civil da Bahia cumpriu na sexta-feira 31 mandado de busca e apreensão contra um homem de 42 anos investigado pelo crime de estupro de vulnerável no município de Anangé. De acordo com a corporação, a investigação apura um caso de abuso sexual cuja vítima é um adolescente de 11 anos. O crime teria ocorrido na zona rural do município em junho deste ano. Durante o cumprimento da ordem judicial, equipes da Delegacia Territorial de Anangé realizaram buscas no imóvel do investigado, onde apreenderam aparelhos eletrônicos que podem estar relacionados ao caso. Segundo a Polícia Civil, os dispositivos foram recolhidos, lacrados e serão submetidos à perícia. A análise do material poderá fornecer novos elementos para o andamento das investigações e contribuir para o esclarecimento dos fatos. O mandado foi expedido pelo Poder Judiciário após representação da autoridade policial responsável pelo inquérito. Conforme a Polícia Civil, a medida faz parte das diligências destinadas à coleta de provas e à responsabilização dos envolvidos em crimes contra crianças e adolescentes. O inquérito policial segue em andamento e outras diligências poderão ser realizadas conforme o avanço das investigações. A identidade do investigado não foi divulgada em razão da natureza do caso e para preservar a vítima. 11 anos eu não diria nem adolescente, eu diria logo criança. Para começo de conversa. 11 anos eu não diria nem adolescente. Do nosso lado, né? Falando nisso, agradecer aí a Polícia Civil da Bahia, que inclusive, né? É a única que, mediante solicitação da imprensa, tá divulgando aí as informações, né? A Polícia Militar também, porém, as outras instituições aí um pouco mais limitadas, né? A Civil continua aí com uma assessoria de comunicação muito boa e Anangé aqui do nosso lado acontecendo uma dessa, já pensou? Pois é, rapaz, é uma situação lamentável, hein? Polícia Civil recupera em Caetité iPhone furtado durante o carnaval em São Paulo. A Polícia Civil da Bahia recuperou na quinta-feira um iPhone 17 Pro que havia sido furtado aí durante o carnaval deste ano no estado de São Paulo. O aparelho foi localizado no município de Caetité e será devolvido à proprietária, uma mulher de 57 anos residente no Amapá. De acordo com a investigação, o celular foi furtado no dia 28 de fevereiro de 2026. Após ações de inteligência e diligências realizadas pela Polícia Civil, o aparelho foi encontrado no bairro Alto Buenos Aires, em posse de um homem de 21 anos. O suspeito foi encaminhado à delegacia de Caetité, onde prestou depoimento. Ele responderá ao inquérito policial por receptação, que também irá apurar as circunstâncias em que o celular foi adquirido. Após os procedimentos legais, o aparelho será restituído à proprietária. A ação foi conduzida pela Delegacia Territorial de Caetité, com apoio do Núcleo de Inteligência da 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior e do Grupo de Apoio Tático Técnico à Investigação GATS do Semiárido. Então tá aí, né? Então tá aí. Nós já falamos aqui, mas eu vou trazer mais um pouco aqui para reforçar os detalhes, né, gente? O Vitor Bonfim oficializou aí a candidatura a deputado federal pelo PSB, né? O deputado Vitor Bonfim oficializou aí na sexta-feira 31 sua candidatura a deputado federal pelo PSB. A confirmação ocorreu durante a convenção partidária realizada na sede da Legenda em Salvador. Vitor passa a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano, após 3 mandatos de deputado estadual. Nos bastidores, o nome do parlamentar é apontado como o nome forte da Legenda para conquistar uma cadeira no Congresso Nacional. A candidatura também conta com o apoio do governador Jerônimo Rodrigues, com quem Vitor mantém uma relação política próxima e participa da articulação do grupo governista para as eleições de outubro. Antes de disputar o primeiro mandato de deputado, Vitor foi vereador em Guanambi por 2 legislaturas e secretário de Agricultura da Bahia. O PSB trabalha com a meta de ampliar sua representação federal na Bahia. A nominata, né, reúne ainda nomes como os deputados federais Lídice da Mata e Mário Negromonte Júnior, a suplente de deputada federal Elisângela Araújo e o ex-deputado estadual Tum Oliveira, além de outras lideranças políticas. Tá aí, né? TCM Bahia confirma irregularidade em licitação de Aracatu e determina correção de processo do Minha Casa Minha Vida. Uma licitação da Prefeitura de Aracatu para a construção de 20 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foi alvo de decisão do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, que reconheceu irregularidades aí no processo após analisar denúncia apresentada por uma empresa participante do certame. O contrato possui valor estimado de 2,8 milhões,
Segundo a denúncia, a empresa alegou que não foi convocada para exercer o direito de preferência assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte pela lei complementar de número 123/2006. A ausência de convocação impediu que a licitante apresentasse uma proposta de menor valor após a classificação inicial das ofertas, situação prevista na hipótese conhecida como empate ficto. Ao analisar o caso, a relatora, a conselheira Aline Peixoto, destacou que o benefício legal deve ser garantido sempre de que forem atendidos aí os requisitos previstos na legislação e no edital da licitação. Para ela, a falha comprometeu a lisura da fase de julgamento das propostas e afrontou princípios como legalidade, isonomia, competitividade, julgamento objetivo e vinculação ao edital. Durante a tramitação do processo, a própria Prefeitura de Aracatu reconheceu a irregularidade e decidiu anular parcialmente a etapa do julgamento das propostas, retornando o procedimento ao momento em que a empresa deveria ter sido convocada para exercer seu direito de preferência. Os demais atos considerados irregulares foram mantidos. Diante da medida adotada pelo município, a segunda Câmara do TCM da Bahia revogou a cautelar que suspendia a licitação, autorizando a continuidade do processo a partir da fase corrigida. O tribunal também determinou que seja assegurado o direito de preferência à empresa denunciante. Embora tenha reconhecido a procedência da denúncia, o colegiado decidiu não aplicar multa à prefeita Braulina Lima Silva, considerando que a administração municipal admitiu o equívoco e promoveu aí a correção antes do julgamento definitivo do processo. Então tá aí, né? E com essa informação a gente encerra por hoje, né, meu amigo? Vamos encerrando nesta segunda-feira, agradecendo a todo mundo, né, pelo carinho, pela enorme audiência, hein? Muita gente aí tá ligadinho conosco. Um abraço para você, Luiz, um abraço para todos os nossos ouvintes e amanhã a gente retorna ao meio-dia. Pessoal, um grande abraço, excelente tarde para todo mundo, uma ótima semana. Valeu, até amanhã. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.